Eu sou a doutora Paula Celan, eu sou pediatra pela Santa Casa de São Paulo, pneumopediatra pela USP, pós-graduada em nutrologia pediátrica, fiz especializações de sono e amamentação, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria em Pediatria, pós-graduação em Pediatria Integrativa e em Nutrição Materno-Infantil. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto super importante que acomete muitas famílias e vem aumentando a cada dia, que é sobre seletividade alimentar, dificuldades alimentares e qualquer problema relacionado à alimentação que você tenha por aí. E vamos começar então sobre o início de tudo, que é a primeira aula, onde eu vou te mostrar como que começa a introdução alimentar e como funciona o processo de alimentação. A infância é uma fase de grande desenvolvimento. A criança precisa de uma demanda muito grande de energia para ela crescer, se desenvolver, ser um adulto saudável. E é na infância onde a gente vai criar um solo ideal para desenvolver esse adulto saudável. Tudo vem desde a gestação. É muito comum você ouvir falar dos primeiros 1000 dias, dos 1100 dias. Tudo isso vem desde o preparo para a mamãe engravidar. Quando a mamãe vai pensar em engravidar, ela já tem que fazer uma alimentação saudável, já tem que tratar qualquer doença que estiver existindo ali. E aí a mamãe vai engravidar. A alimentação tem que continuar sendo saudável, tem que usar uma suplementação adequada. E aí vai nascer o bebezinho. Nasceu o bebezinho, a gente vai trabalhar a amamentação, a gente vai iniciar depois a introdução alimentar. Desde ali da gestação, o paladar da criança vem sendo formado. Então, a alimentação está presente em todos esses momentos da vida de todo mundo. E na infância, quanto mais a gente estimular o paladar dessa criança, mais ela vai ser um adulto saudável, um adulto que come de tudo, com hábitos saudáveis. E o que acontece? Hoje em dia, as doenças estão acontecendo e aumentando com muita frequência. Então, hipertensão, diabetes, câncer, isso tudo vem acontecendo porque os hábitos de vida estão mudando. A gente tem que mudar o nosso estilo de vida, tem que mudar a alimentação para a gente conseguir reduzir o impacto dessas doenças na nossa vida. E esses são alguns exemplos das doenças que vêm aumentando. O que acontece? Câncer, síndromes metabólicas, doenças autoimunes, autismo, diversos casos de autismo vêm aumentando muito anualmente, hiperatividade, puberdade precoce, obesidade, problemas com crescimento, diabetes tipo 2, altamente relacionado à alimentação e diversas alergias alimentares. Nunca se viu tantas alergias alimentares como os dias atuais. Em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado nos utensílios que vamos usar para cozinhar. Então, quando você vai pegar a sua panela, você tem que olhar se aquela panela está em bom estado. Aquela panela que está toda arriscada, que o fundo está ruim, está acabado, você está comendo aquilo. Aquela panela de alumínio toda descascada é o alumínio que a gente já comeu. Então a panela tem que estar em bom estado. Temos que dar preferência para as panelas de cerâmica, porque essas panelas, elas não contêm metais pesados na sua composição. Então, de certa forma, elas são muito mais saudáveis para cozinhar. O recipiente em que vamos usar, vamos colocar a comidinha do bebê. Hoje em dia se fala muito dos pratos de fibra de bambu, que é esse que está aparecendo aí na sua tela. O prato de fibra de bambu, ele não contém plástico na sua composição. E o que acontece com o plástico, e eu já vou falar para você em relação a Tupperware também. Todos esses potes de plástico que a gente coloca, os alimentos, eles contêm bisfenol. E o bisfenol é um disruptor endócrino, que eu vou explicar para vocês o que é. O disruptor endócrino são essas substâncias que elas têm uma função semelhante a hormônios que vão trabalhar ali no nosso organismo. Então elas funcionam desregulando o nosso organismo. Esse bisfenol que está presente no plástico, ele pode causar diversos males para a nossa saúde. E ele pode causar hiperatividade, ele pode ser uma substância cancerígena. O plástico, infelizmente, é uma das coisas que está presente no dia a dia de todo mundo. Você vai até algum lugar e vai pegar água no copo de plástico. Você vai guardar comida e armazena em copo de plástico e fica trocando ali em contato o alimento, a água com o plástico. E o plástico, hoje em dia, é um dos disruptores endócrinos que mais é perigoso. Por isso que a nossa orientação sempre é tentar usar os pratos de fibra de bambu ou até os de silicone, também são muito bons, e armazenar as comidas sempre em pote de vidro dentro da geladeira. Essas panelas aí que estão feias, desgastadas, mesma coisa, vamos trocar por panelas que estejam em bom estado.
Na introdução alimentar, a introdução alimentar é o começo de tudo, então a gente sempre tem que tentar posicionar a criança, colocar ela ali no cadeirão. No cadeirão a criança tem um ângulo de 90 e 90 graus, ela senta ali adequadamente. Essa criança vai conseguir se alimentar, vai ter uma referência de lugar para se alimentar. Essas chupetinhas alimentadoras que tá na moda, muita gente quer usar, elas não são legais. Porque o que acontece? A criança, desde o início, desde a introdução alimentar, ela tem que encostar na comida, tem que cheirar, tem que colocar na boca. E é muito importante que ela tenha esse contato. Muitas vezes isso é mais importante do que o comer de fato. Ela tolerar ficar no ambiente da comida, ela encostar na comida, ela cheirar a comida, ela pegar. Isso vai ser muito mais importante do que comer. Essas chupetinhas que elas têm uma redinha, elas tiram todo esse contato do alimento com a boca da criança. A criança vai ter primeiro contato com a redinha ou com plástico, porque algumas são de silicone ali, ou de plástico, do que com a alimentação em si. Então, bom é a criança pegar o alimento com a mão, sim. E as colheres, é muito importante ter uma colher adequada para a introdução alimentar. Essas colheres que aparecem aqui no exemplo, elas são as colheres de introdução alimentar, são as colheres de transição ali, ótimas para iniciar esse processo. A primeira colher, que é mais fechadinha, essa colherzinha ela tem uns pontinhos como se fosse um mordedor, que é muito familiar para a criança. Então ela pode encostar essa colher ali na comida, ela põe na boca, ela tem uma pega um pouco mais grosseira, porque a criança no início ela vai pegar assim com a mão, né? Ela não vai pegar fazendo movimento de pinça igual a gente. Então, com esse modo grosseiro de pegar, ela consegue levar a colher até a boca. Aí quando a criança já está um pouquinho mais adaptada, aí vamos para a colher lateral. Do ladinho dessa aí que ela tem uma abertura maior. Quando a criança já está conseguindo pegar um pouquinho mais de comida, aí está na hora dela usar essa outra colher. A autonomia também se desenvolve pegando na colher, não é só pegar no alimento, não é só você que tem que alimentar o seu filho, você tem que deixar ele se alimentar também, ele pegar na colher, ele pegar na comida. Tudo isso é muito importante. Então, os utensílios que vamos usar na introdução alimentar, lá desde o início, também contam muito para ter um sucesso de uma criança que se alimenta bem no futuro. E aí eu vou esclarecer para vocês alguns mitos relacionados à alimentação. Então, não pode brincar com a comida. Se você sair daqui achando que o seu filho não pode brincar com a comida, então você não entendeu nada do que eu quero passar para vocês. Outro mito, comer instintivo. Não é. Comer é aprendido. Não é só sentar e comer. São 32 passos para a criança conseguir colocar o alimento na boca, mastigar, engolir e se alimentar. Não é. É fácil. Comer é muito mais difícil do que andar e falar. É muito mais fácil a criança começar a falar, começar a andar, do que ela comer sozinha, porque é um comportamento aprendido. Outro mito, a criança não vai morrer de fome. A criança, tudo bem, ela pode não morrer de fome exatamente, mas a criança com fome não necessariamente ela vai comer, ela pode ficar com fome sim. E nós já vimos crianças internadas, crianças graves, sem querer se alimentar, sem se alimentar porque às vezes deixa com fome. Então, não é assim, a gente não pode deixar a criança com fome, a gente tem que deixar um alimento de segurança, que ela tolere, que ela gosta. E o outro mito, as crianças só precisam comer 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar. Não, as crianças são diferentes. Aliás, nós adultos também deveríamos fazer refeições fracionadas durante o dia. A criança muitas vezes faz o café da manhã, ela tem um lanchinho no meio da manhã, ela almoça, ela tem um lanchinho à tarde, ela janta. Tem crianças que têm que comer alguma coisinha ou tomar um leite antes de dormir. Isso é muito comum, a refeição tem que ser fracionadinha ali. Esse também é um mito. O que acontece na infância fica na infância? Não. As crianças, elas conseguem lembrar de micromomentos ali que elas passaram com os pais. Então, às vezes, aquela hora que você estava comendo alguma coisa, a criança pediu, você falou que ela não pode, que aquilo não é o momento, ou assim, é muito comum que a criança guarde aquilo na cabeça e aí ela fique levando isso para o resto da vida. Você gerou algum trauma em algum momento, ou assim, quando as pessoas forçam a criança a se alimentar. Então aquela criança já deu sinais de que ela não quer comer, de que ela fechou a boca, está empurrando a colher, e a gente fica lá, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho, come mais.
ela fica com um trauma daquele momento. Então, isso é muito preocupante, porque a criança pode ter feito um stop em qualquer momento da vida. Isso muitas vezes nas consultas a gente tenta descobrir em que momento que a criança parou de se alimentar. E muitas vezes os pais associam algum dia, algum trauma, uma criança às vezes pode ter engasgado, alguma coisa. Mas assim, o que acontece na infância não fica na infância. A criança pode lembrar pelo resto da vida. Ela não lembra do momento exato, da fisionomia do pai, da fisionomia da mãe, mas ela lembra daquele trauma. Então é muito importante que desde o início a gente tenha uma relação boa com a comida, que é o mais importante de você sair daqui sabendo, é que nós devemos ter um relacionamento com a comida. Isso é o mais importante de tudo. A criança sabe comer? Não, como eu disse para vocês, comer é um comportamento aprendido. E a criança, ela aprende por repetição. Principalmente nos primeiros 2 anos de vida, a criança tem que ver o adulto comer. É muito importante, na hora que você estiver iniciando a introdução alimentar, lá pelos 5 meses, você já deixa a criança no cadeirão, por mais que não esteja na hora ainda dela comer, você deixa ela no cadeirão na hora da refeição, para ela ver que vocês também estão comendo. Porque ela vai ver você pegar o alimento, colocar na boca, mastigar, fazer todos os movimentos, engolir. E ela aprende por repetição. Se ela vê você fazer, ela quer fazer. Nós também somos exemplos. Se você quer que a criança coma de tudo, que tenha legumes, tenha verduras, tenha frutas em toda a alimentação da criança, não adianta você só se alimentar de fast food. Ela vai entender que aquilo que é comida legal, que é aquilo que é saudável. Aliás, a criança nem sabe o que é a palavra saudável. Ela sabe o exemplo que o pai e a mãe dão para ela. Então é muito importante que nós também, de uma certa forma, consigamos contribuir para a criança aprender a comer. Ela não sabe, ela não nasceu sabendo a comer, ela nasceu, aprendeu a mamar, ela mamou até os 6 meses e aí ela vai ter um monte de coisa nova. Então, a partir daí, você vai ajudar o seu filho a aprender a comer de certa forma muito mais saudável desde já. Quem tem problemas? Hoje em dia está muito comum. Então, assim, 1 a cada 37 crianças tem algum problema alimentar pediátrico, algum distúrbio alimentar pediátrico. Isso é muito, gente, é um número gritante e o período pós-pandemia contribuiu muito para as dificuldades, para as seletividades alimentares. Num primeiro momento, vimos que muitas famílias começaram a ir para a cozinha, cozinhar junto e tudo, mas com o passar do tempo e as coisas continuavam fechadas, tudo, as pessoas começaram a cansar um pouco desse processo. E voltamos a pedir muito fast food e tudo mais, foi se perdendo aquela essência inicial. Muitas famílias perderam a referência do que é a mesa de jantar, por exemplo. Em muitas casas, a mesa de jantar virou um escritório, com o computador da mãe, com o computador do pai, que tinham que trabalhar. Muitas vezes, essa criança que ia para a escola, que tinha um convívio com os amigos, que se alimentava na escola, acabou não indo mais. Então, ela passou a se alimentar em casa com uma mãe e um pai que tinham que trabalhar, que não tinham tempo de cozinhar. E isso começou a ser muito frequente, já era muito frequente. E agora vimos uma piora em tudo isso. Então, tá na hora da gente conseguir resgatar, ajudar os nossos filhos a ter um relacionamento com a comida. Vamos então começar a dividir as responsabilidades na alimentação. Então, assim, o que o adulto tem que fazer e o que o nosso filho tem que fazer. Então, o adulto, ele tem que estabelecer uma rotina. Quando que a criança vai comer? Então, qual é o horário? A criança acorda, ela tem o horário do café da manhã, que horas que é o almoço, que horas que é o lanche, que horas que é o janta, que horas que ela vai dormir. A criança tem que ter uma rotina. Criança que tem rotina, ela se sente segura. E onde vai comer? Ter uma mesa, ter um local, ter um cadeirão, ter um lugar de referência de alimentação, a criança já sabe que aquele é o momento dela se alimentar, ela já faz uma associação. E o mais importante, o adulto é responsável pelo que vai ser oferecido. A criança não vai no supermercado sozinha comprar nada. A criança come o que você dá para ela. Então, não tem em casa o que você não quer que a criança coma. Se você comprar bolacha recheada, um monte de chocolate, um monte de fast food todo fim de semana, a criança vai comer tudo isso. Agora, se for uma casa que a gente já eliminar tudo que você não quer que a criança coma e só colocar alimentos saudáveis, no início pode ser que uma criança que não coma bem não esteja acostumada, não aceite, mas com o tempo e com o exemplo da família, isso vai mudar.
A responsabilidade das crianças qual é? A criança vai administrar o quanto ela quer comer. Então, aquela história de forçar a criança a comer, não pode. A hora que a criança parou, não quer, fechou, tá empurrando a colher, fechou a boca, já tá fazendo não com a cabeça. Então não, a gente tem que saber respeitar o apetite dos filhos. Muitas vezes, o apetite da criança é diferente do que você gostaria que fosse o apetite da criança, é diferente do seu também. Até porque o peso da criança é diferente, o metabolismo da criança é diferente. Então a gente tem que saber respeitar os limites da criança, porque isso pode gerar um trauma também. E a criança vai modelar também o que ela vai comer do que foi oferecido. Então, naquele prato todo, ela pode ter o direito de não gostar de alguma coisa. Com o tempo, a gente pode ir mudando a apresentação, mudar o jeito de que vai ser oferecido, a gente vai aprender aqui como fazer isso? Podemos. Mas se de todo o prato que você colocou, desde que seja um prato colorido, que tenha todos os grupos, a criança não aceitar alguma coisa pontual, tudo bem. A gente vai respeitar o gosto da criança naquele momento. A importância da introdução alimentar. Até os 6 meses a gente usa aleitamento materno ou fórmula. E aos 6 meses a gente deve saber se a criança já quis brincar, sentir o cheiro, quantos alimentos foram expostos, de que forma. Então assim, a partir dos 6 meses, que a introdução alimentar é sempre a partir de 6 meses, a gente tem que pensar. A cenoura, você pode oferecer a cenoura em palito, pode oferecer como purê, pode oferecer ali na salada, pode oferecer no meio de uma carne de panela. Então, não é só oferecer a cenoura ali cortadinha para a criança pegar e pôr na mão. O próprio alimento, por mais que a criança rejeite o palito, você pode tentar o purê, você pode tentar ralado, você pode tentar na carne de panela. Não é que ela não aceitou uma apresentação que as outras ela não vai aceitar. Isso tanto na introdução alimentar quanto em qualquer fase da vida. E a gente precisa dar espaço para a criança ter fome. Isso a gente vai conversar bastante aqui na aula. Tem crianças que muitas vezes elas têm uma plenitude gástrica de leite, porque toma muitas mamadeiras no decorrer do dia. Não tem espaço para a criança ter fome. E vai ter um exemplo prático bem importante disso. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai escolher na hora de cozinhar. Então, quando você vai grelhar alguma coisa, refogar tal, a gente dá preferência ao óleo de canola ou o azeite. O azeite pode ser usado para cozinhar, sim, e é uma gordura muito boa, e eles são superiores aos outros óleos. O óleo de canola ou azeite, eles são superiores aos outros. O sal rosa do Himalaia é melhor do que os outros tipos de sal. Arroz e macarrão, sempre preferi os integrais, a gente pode iniciar assim desde cedo para a criança já criar o hábito. Investir sempre em grãos na dieta, isso é super importante para evitar constipação e tudo mais. Crianças que têm dificuldade de ganhar peso, crianças constipadas, a gente pode colocar um pouquinho de azeite em cima da comida. E arroz, o arroz, eles têm algumas diferenças. O arroz branco, o arroz parbolizado, o arroz integral, o arroz negro. Quanto mais escuro, mais saudável é o tipo de arroz. Se não der, não tem problema, mas é para a gente saber um pouquinho que existe diferença em relação à escolha dos alimentos. Os temperos. Os melhores temperos são os temperos caseiros, temperos naturais, que vão vir ali da própria natureza. Se você devia ter uma hortinha ali na sua casa para conseguir plantar a sua salsinha, a sua cebolinha, seu manjericão, o seu alecrim. Pode fazer uma misturinha desses temperos, deixar congelado e aí você só tira na hora. Até na introdução alimentar, que falamos, não pode ter sal. Não pode ter sal. Mas os outros temperos todos podem. Inclusive é ótimo que tenha temperos legais, temperos bons para a criança sentir o gosto da comida, um gosto mais aceitável da comida. Na verdade, se você colocar um tempero bom na comida, você nem precisa do sal. E é muito importante que isso comece desde já. Já tem o hábito na sua casa de pegar um potinho, pode colocar uma cebola picadinha, pode colocar alho, pode colocar as ervinhas ali, manjericão, alecrim, tudo. Deixa lá congelado e na hora você só vai pegando o temperinho para refogar e fazer a sua comida no dia a dia. Vamos falar
falar um pouquinho como que é a rotina alimentar por faixa etária. Então, assim, entre 6 meses a 1 ano, o leite ainda é a principal fonte de nutrientes da criança. Então, é por isso que nós falamos tanto de introdução alimentar. Porque se a criança não comer tudo que tá ali, não quiser comer, bater aquele pratão, tudo bem. A gente ainda pode complementar com leite, não tem problema. Por isso que esse é o nome de introdução. Cada criança tem o seu ritmo de aceitação e a gente tem que saber respeitar. Eu costumo falar para a mãe que introduziu o almoço, só introduzir a janta quando a criança estiver aceitando muito bem o almoço. Porque senão, a criança já não está aceitando aquela primeira refeição. Aí você vai colocar uma segunda refeição que é muito parecida. Então, eu acho que a gente tem que saber respeitar os limites da criança. Entre 1 e 3 anos, aí a gente já começa a ver que muda um pouco o cenário. Aí o leite sai de cena de ser o principal alimento da criança e também nós precisamos de outros nutrientes. Não que eles não sejam importantes antes, porque são, mas ainda estamos numa fase de introdução, mas a partir de agora aí já muda. Temos outras necessidades metabólicas, energéticas, calóricas. Então, quando chega o café da manhã, a criança pode tomar ali o leitinho dela de manhã. É importante a gente oferecer um carboidrato de qualidade. Esse carboidrato é importante para dar energia para a criança no decorrer do dia. E uma frutinha. Muitas crianças têm necessidade de comer um lanchinho de manhã. Tem algumas que às vezes vai bater o horário do café da manhã e do almoço e algumas não comem esse lanchinho da manhã, não tem problema. Algumas têm necessidade, a gente pode oferecer essa frutinha no meio da manhã. Aí vem o almoço. No almoço a gente tem que ter um prato colorido, com um tipo de proteína, com verduras, com legumes, com grãos. Se às vezes a criança quiser, pode comer uma fruta depois, não tem problema nenhum. No lanchinho da tarde, a gente prefere uma frutinha, pode dar um leitinho se a criança quiser, pode oferecer iogurtes saudáveis a partir de 1 ano, os derivados de leite a gente já pode oferecer. Os iogurtes saudáveis são aqueles que têm 2 ingredientes. Os que têm mais do que isso na composição não são nada saudáveis, tá? O jantar, geralmente igual ao almoço. E antes de dormir, muitas crianças ainda tomam aquele leitinho antes de dormir. Mas isso é para vocês verem que a necessidade de leite muda entre 1 e 3 anos. Aquela criança que muitas vezes mamava ainda até um pouquinho livre demanda e tal, com 1 aninho, entre 1 e 3 anos, isso já se ajusta. Ela acaba tendo 2 ou 3 mamadas durante o dia. Entre 3 e 7 anos, aí geralmente uma criança já na idade, né, que frequenta a escola e tudo, faz um cafezinho da manhã antes de ir para a escola, ou às vezes toma só um leitinho na escola, ou quando chega na escola vai ter o lanche. Então aí depende, né, da logística de cada família. O lanchinho sempre deve ter um carboidrato, um queijinho, uma fruta. Se você quiser pode mandar um iogurte desde que seja natural. Se não, apostar sempre em frutas, bastante água, um carboidrato de boa qualidade para dar energia para essa criança. Esse carboidrato de boa qualidade pode ser um pãozinho feito em casa, pode ser uma batata doce. O almoço, continuamos com aquelas opções de proteínas, legumes, verduras, grãos, frutinha depois se necessário. No lanche da tarde, colocar uma frutinha, pode colocar um carboidrato, geralmente são crianças que estão em alta demanda metabólica, alta demanda energética, porque são crianças que fazem muita atividade, correm, vão para a escola, muitas vão para natação, para futebol, para karatê, e aí elas acabam gastando muita energia. O jantar é igual ao almoço, geralmente, né? E são crianças que às vezes comem antes de dormir, às vezes não comem e muitas já não tomam mais leite. E elas optam por uma frutinha ou às vezes jantam e depois elas vão para a cama. A partir de 3 anos, nós vemos que a rotina do sono já é bem estabelecida nas crianças também. Os fatores de risco para alguns problemas alimentares na infância. Então, o primeiro filho, em ordem de nascimento, porque geralmente a ansiedade dos pais é muito maior. A ausência de aleitamento materno pode ser um dos fatores de risco. Atraso na introdução de alimentos sólidos. Então, quando a gente vai começar a introdução alimentar com 9 meses, a gente amassa muito bem ali os alimentos. Eu sempre costumo falar para no decorrer dos meses, conforme a criança for se adaptando com os alimentos, amassamos cada vez menos. Então, geralmente, com 9 meses, aquela criança já está comendo uma comidinha um pouco mais pedaçuda.
Outro fator de risco é ter pouca variedade de alimento, de textura. Então, aquela história que eu falei para vocês em relação à cenoura. Então, você tem que oferecer a cenoura de diversas formas para a criança. A batata, a mesma coisa. A batata pode ser assada, pode ser cozida, pode ser na salada. Então, oferecer diversos tipos de textura. Pode ser um purê, que aí ficam várias texturas diferentes ao mesmo tempo. A criança que não foi exposta a diversos tipos de textura e não viu vários alimentos, essa é uma criança que também ela pode ter risco para desenvolver um problema alimentar na infância. Refeições não estruturadas. Comer em família. Hoje em dia as pessoas não comem mais em família, não sentam mais pai, mãe e filhos na mesa para conversar, para comer juntos, para compartilhar daquele momento. Isso era uma das coisas, principalmente da minha infância e na de vocês também, que devia ser muito presente. O momento da refeição era um momento de celebração e hoje em dia isso vem se perdendo. História de doenças prévias, criança que teve refluxo, alergia à proteína do leite de vaca ou alguma outra alergia alimentar, criança que teve dor ao se alimentar. São crianças que têm também um fator de risco para desenvolver um problema alimentar depois. Isso porque nessas crianças, comer não foi uma coisa prazerosa. Ela sentia dor, ela tinha problema ao se alimentar. História materna de ansiedade, problemas alimentares já nos pais e problemas com autoimagem. Conflitos na hora da refeição, isso também é um fator de risco. Famílias que na hora da comida, briga, discussão, até em relação à alimentação da própria criança, acaba gerando momentos de estresse muito grande. E isso é um fator de risco para desenvolver realmente um problema alimentar. A relação com a comida. A relação com a comida, nós temos duas motivações. Motivações que vêm de fora, motivações que vêm de dentro. Então, assim, essas motivações extrínsecas que fazem a criança ser estimulada, por exemplo, olha, se você não comer, você não vai ficar igual o Hulk. Crianças que comem sob ameaça. A criança não vai registrar um aspecto positivo, uma lembrança positiva daquela refeição, porque ela comeu sob uma ameaça. E aí isso é mais comum da criança ter uma dificuldade alimentar. Motivações intrínsecas, então a motivação vem exclusivamente da criança. A criança tem gosto, ela tem motivo para comer, ela gosta de comer, ela está feliz porque chegou a hora da comida. Tem criança que na hora da refeição ela já quer fugir, ela quer sair correndo, ela tem medo daquilo, porque ela já sabe que vai ser um estresse. Então, isso também é uma motivação intrínseca. Vem ali da criança, vem ali do indivíduo e ela já não se sente bem com aquele momento. O que não funciona? A criança não pode sair da mesa antes de comer tudinho. Não funciona isso. A tigela de cuspir, talvez vocês não conheçam, mas como a gente aqui tem vasta experiência em problemas alimentares, eu já vi. A criança, às vezes o pai deixa uma tigelinha ali do lado dela, você tem que pôr na boca. Você tem que pelo menos pôr na boca, você tem que mastigar, nem que você guspa aqui. Então eu já vi pacientes chegarem usando a tigelinha de cuspir. Isso é um trauma, a criança não quer colocar na boca naquele momento. Ela coloca na boca, ela sente o gosto, ela se sente mal, ela tem que cuspir, ela olha para aquela comida cuspida como se tivesse vomitado. Isso é muito traumático para a criança, isso não funciona. Ela não vai comer melhor pondo a comida na boca e cuspindo depois. Essas frases do tipo: você pediu para fazer macarrão, então vamos comer. Todo mundo come pizza, mas você não come pizza. Você não quer ser grande, você não quer ser forte. E o suborno, gente. Suborno com doce, com brinquedo. Só vai poder ligar a televisão se você comer tudo. Isso também não funciona. Pode funcionar naquele momento, numa criança que não é extremamente seletiva, porque a criança extremamente seletiva nem com suborno não vai funcionar. A criança que tem um pouquinho de dificuldade pode até funcionar, mas o que eu falo pra vocês é que a gente tem que aprender a criar relacionamento com a comida. Então, ela comer aquele prato de arroz e feijão só porque ela vai assistir televisão depois, não vai fazer ela ser feliz. Não vai fazer ela ser um adulto que come bem. Um adulto que, quando ela estiver livre para escolher o que ela quer, ela é um adulto. Ela vai olhar ali o que ela vai pegar no cardápio do restaurante. Ela não vai pegar salada, ela vai pegar o que ela quer. A gente tem que aprender a criar bom relacionamento com a comida. E isso vem desde cedo. Então, o suborno, ele não funciona.
E os principais, medo dos pais. O medo dos pais, isso é muito comum. E medo a gente tem, gente, em todas as etapas da vida da criança. Antes de nascer a gente tem medo, quando a criança nasce a gente tem medo dela passar fome, a gente tem medo dela não comer. Quando a criança vai pra escola a gente tem medo dela chorar, não tem? Quando virou adolescente, então a gente tem medo de tudo. Tem medo de sair com amigo, tem medo de acontecer alguma coisa, tem medo de acidente, tem medo de tudo. Acho que quando for adulto vamos continuar tendo medo. Todo mundo tem medo aqui, mas o medo dos pais, ele vai mudando conforme a idade da criança. Então, quando é um bebezinho assim, de 0 a 12 meses, logo nesse início, de 0 a 6 meses, o maior medo dos pais é o quê? Ele não vai crescer, ele não está ganhando peso, ele não está mamando o suficiente. Aí, quando chega a introdução alimentar, a gente fica insegura, todo mundo fica inseguro. Será que ele vai comer? Será que vai ficar com fome? Medo dele não aceitar tudo, isso é muito comum. Aí a criança vai para a idade da infância, de 1 a 3 anos. Aí a gente não tem mais medo que ela não aceite, porque ela já foi testada a aceitar. A gente tem medo que ela não esteja comendo o suficiente. E aí o que a gente faz? A gente começa a esconder aquelas coisas ali que a criança às vezes não quer mais, começa a esconder no meio do prato, começa a brigar e tudo mais. E a gente tem medo deles não crescerem. O medo de não crescer continua para sempre. E aí vem a idade escolar, entre 3 e 7 anos, que geralmente é uma criança que já frequenta escola. E aí ela vai ser exposta a diversos alimentos, em diversos lugares. Porque ela vai para a escola, ela vai para a festa, vai para casa da avó. Então ela vai ter diversas experiências com a comida, com diversas pessoas diferentes, não só com você. Então aí tem a preocupação de será que ela vai comer quando ela for para casa da avó? Será que ela vai morrer de fome na escola? Será que a tia vai dar comida igual eu dou? Vai olhar se ela está comendo feijão, se ela está comendo a fruta? E aí nós temos uma preocupação, né? Se a gente vai dar alimentos saudáveis, se tiver que dar fast food, o que a gente vai fazer? A criança tem mais vontade das coisas, ela tem talvez mais interesse também, né? Pelas coisas, por ver pessoas comendo e também porque até 2 anos a gente evita de dar doce, outras coisas, e é para evitar mesmo, e depois tem que ser com moderação. Então nessa idade de 3, 7 anos, a criança muitas vezes está um pouco mais livre, então a gente tem medo do que a criança vai querer nesse momento. E aí vem a adolescência. E a preocupação em relação à alimentação continua. Porque o adolescente é independente, ele quer fazer o prato, ele quer comer, muitas vezes a mãe faz o prato, mas ele que decide o que ele quer. Ele que quer comer, ele já bate de frente. O adolescente já discute com a gente, já quer saber, já tem ideia do que ele quer. E aí vem a preocupação do que é saudável, do que não é saudável. E aí é uma idade que muitas vezes os pais têm medo deles não quererem mais interagir com a família. E isso é uma das queixas muito frequentes. Ele não fala com a gente na hora da refeição. Mas assim, voltando lá para o início, se você tem um filho pequeno e tem a chance de fazer isso diferente, será que você que não interage com seu filho na hora da refeição? Porque às vezes é a gente que tem que puxar o assunto, é a gente que está lá com o celular e não está dando atenção para a criança, está alimentando a criança olhando o celular. Então a gente tem que criar esse elo desde cedo, esse relacionamento desde cedo.